meus amigos. Espero que vocês estejam todos bem, com saúde e em segurança. Hoje a gente vai dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, mas antes, é importante dar aqueles avisos de sempre, para que a gente não esqueça de ajudar, tanto financeiramente ou com bens materiais, mas também divulgando as campanhas da Casa do Caminho. É um trabalho muito importante que a casa faz com as famílias assistidas. Temos aí a campanha do leite, do quilo, temos o trabalho da costurinha, o trabalho com os moradores de rua. Então, é muito importante que, mesmo que a gente não consiga ajudar de forma financeira, que a gente divulgue essas ações para que essas famílias continuem sendo auxiliadas, e tem muita gente precisando. Então, agora que os avisos foram dados, vamos mentalizar em Deus, em Jesus, nos nossos mentores espirituais, agradecer pela nossa vida, por mais um dia, por mais uma oportunidade, e pedir que eles nos deem permissão e auxílio para iniciar esse estudo, para que nós possamos compreender o ensino, as palavras dos Espíritos, e que cada um de nós possa retirar aquilo que precisa desse estudo, para que possa evoluir, para que possa seguir na nossa caminhada evolutiva. Hoje, a continuidade do estudo é do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, mas vamos começar lá no item 7. Vamos do item 7 ao item 10, que fala sobre os mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Vamos primeiro ao que são doutos e prudentes. Pelo que a gente lê no livro, no Evangelho, é o oposto dos pobres de espírito, que são aqueles que têm sabedoria, conhecimentos, doutores da lei, e os pobres de espírito seriam aqueles mais humildes, que estão mais preparados a se curvar aos desígnios de Deus. Então, lá no item 7, tem um trechinho do livro de São Mateus, capítulo 11, versículo 25. Disse então Jesus estas palavras: Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. O próprio Evangelho, se explica o Livro dos Espíritos, fala que é engraçado, né, a gente escutar, ler Jesus falando que é uma bênção, uma graça, que parte dos ensinamentos tenham sido ocultados de um grupo de pessoas. Mas por quê? Porque os doutos e os prudentes, mais aptos aparentemente a compreender os desígnios, né, os ensinos de Deus, eles também nem sempre são os mais humildes. Muitas vezes, esse conhecimento que garante às pessoas um certo status social, até econômico, faz das pessoas um pouco orgulhosas e dificulta que elas consigam compreender a grandiosidade do plano de Deus. Às vezes, quando nós somos mais ignorantes num sentido assim mais amplo, talvez ignorante assim de conhecimento mesmo, nos faz mais humildes, porque a gente acaba sendo colocado em situações que as pessoas numa posição social melhor não precisam estar, né? E aí, lá no item 8, ele explica, né? É que cumpre se entenda que os primeiros, os simples e os pequenos, são os humildes, são os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a toda a gente. Os segundos, que são os doutos, são os orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano, os quais se julgam prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo, porquanto, na antiguidade, douto era sinônimo de sábio. Então, às vezes nós estamos numa posição tão
favorável, que é um pouco difícil falar assim, mas por que eu vou me curvar a uma divindade, né? Por que eu tenho que passar por esse determinado tipo de coisa? E aí acaba que a gente se autocentra demais. Eu confesso que eu ainda sou mais da galera orgulhosa. Eu gosto de fazer o estudo analisando bem a minha personalidade. Eu já tenho a graça de conhecer o espiritismo, de saber os ensinamentos, né, de estudar, mas eu ainda estou engatinhando. Eu vejo pessoas muito mais avançadas do que eu na doutrina, mesmo não estando na doutrina. Pessoas muito mais humildes e resignadas e que não estudam, né, o espiritismo. E isso é muito interessante. E é muito importante a gente lembrar que Jesus, ele não falou para os grandes doutores da lei, ele não escolheu falar só para os grandes doutores dentro dos grandes templos, nos grandes locais de estudo. Ele escolheu falar para os mais humildes. Os seus discípulos eram os mais humildes. Os apóstolos eram pescadores, poucos eram homens de posses. A maioria deles eram homens simples. E isso tem um grande significado, porque talvez se Jesus tivesse optado por fazer uma política da boa vizinhança com os mais poderosos, ele não tivesse passado pelo que ele passou. Mas talvez os ensinamentos dele não estivessem aí 2000 anos depois sendo tão falados e tão importantes e tão lembrados, e a imagem dele não fosse tão lembrada como ela é. E talvez a gente nem soubesse quem seria Jesus, mas aí também, né, não seria Jesus, esse espírito. E aí, continua, né? Que a mesma coisa acontece hoje, com as grandes verdades que o Espiritismo revelou. Alguns incrédulos se admiram de que os espíritos tão pouco esforços façam para os convencer. A razão está em que estes últimos cuidam preferentemente dos que procuram de boa fé e com humildade, à luz do que daqueles que se supõem na posse de toda a luz e imaginam, talvez, que Deus deveria dar-se por muito feliz em atraí-los a si, provando-lhes a sua existência. Quantos de nós não fomos levados à doutrina espírita pela dor? Eu sou uma dessas pessoas. Eu entrei na Casa do Caminho e ali fiquei, comecei meus estudos, muito pela dor. E nos momentos felizes, é mais difícil, né? E talvez essas pessoas um pouco mais orgulhosas, elas não entendam tão facilmente que é preciso, que existe um projeto muito maior e que o que nos faz curvar, perecer, não é a obra do acaso, mas a obra do divino, não é? Um projeto evolutivo, um projeto que visa a gente alcançar os planetas perfeitos. E para que isso aconteça, nós precisamos passar por dificuldades, nos sentirmos humilhados, porque só quem se sente humilhado é o orgulhoso, né? Porque a humilhação é o orgulho ferido. O verdadeiro humilde passa pelas provações e, sim, fica ali triste, porque, né, ninguém gosta de sentir dor, frio, fome, de passar dificuldades, né? Mas não se revolta, não questiona Deus. E a gente ainda não está nesse patamar. Eu acho que são poucas as pessoas que estão. Eu acho que elas são muito grandiosas. É muito difícil
a gente passar pelas dificuldades e não se revoltar. Eu estava brincando outro dia com uma amiga, conversando depois de uma das aulas na Casa do Caminho, que a gente vive exausta por isso, porque além das provações do dia a dia, dos exercícios que a gente tem que fazer, né, de trabalho, de cuidar das coisas e de cuidar da gente também, cuidar da nossa cabeça, é exaustivo ser bom. Mas é exaustivo ser bom porque é exaustivo a gente ter que afastar o tempo todo os pensamentos negativos e as nossas más tendências. E por que que é? Porque a gente ainda não é bom. Porque a bondade, ela ainda não vem naturalmente. Seria maravilhoso, eu ia adorar, porque aí acho que eu ia ficar menos cansada. Mas é um exercício diário. É um exercício diário. A humildade é um exercício diário. E, e todas essas provações são exercícios para essa nossa humildade. Enquanto nós formos orgulhosos, enquanto a gente cultivar essa imagem que nós temos de nós mesmos, de que não pode ser abalada, de que a gente não pode passar a vergonha, de que tal coisa é uma vergonha, a gente vai continuar passando pelas provações para que a gente possa exercitar a nossa humildade, para que a gente aprenda a ser humilde, para que a gente entenda que a verdadeira vergonha é não seguir os desígnios de Deus, é não amar ao próximo como a nós mesmos, é não amar a Deus acima de tudo, é não observar o nosso irmão com empatia, com caridade, é ignorar a dor do outro. Essa é a verdadeira vergonha, né? É isso que a gente devia se sentir mal. Mas a gente se sente mal por outras coisas, por estar vestindo uma roupa mais humilde em determinado ambiente, ou por conta do nosso cabelo, ou da nossa unha, ou da nossa casa, ou do nosso carro, ou porque a gente tropeçou no meio da rua, ou porque a nossa roupa ficou manchadinha e a gente chegou no lugar com a roupa suja, ou porque alguém falou alguma coisa que nos constrangeu. Às vezes ninguém nem presta atenção que aquilo ali é um fator de constrangimento para a gente, mas a gente sabe. Então alguém fala alguma coisa e você pensa assim, é uma indireta para mim. E às vezes nem é. A pessoa está falando da vida dela. Mas nós somos o centro do nosso próprio universo, né? Então, é importante que a gente entenda que a partir do momento em que nós evoluirmos moralmente, mais informações a gente vai compreender. Hoje, por exemplo, a gente não tem condição de entender o que é Deus. Um dia nós teremos, porque dentro da nossa caminhada evolutiva a gente vai chegar lá. E eu acho que é isso que Jesus quer dizer, que graças a Deus você, Deus, meu Pai, ofertou esse conhecimento aos pequenos e simples e não aos doutos e prudentes, porque os pequenos e simples estão abertos ao seu ensinamento, os doutos e prudentes ainda não. Os doutos e prudentes ainda precisam de grandes provas da sua existência. E aí a gente fica querendo aquelas provas mirabolantes. A gente gosta do fenômeno. Quando vai na casa espírita, a gente gosta de ver o médium incorporando, o espírito incorporando no médium. Quando vai no centro de Umbanda ou de Candomblé, gosta de ver o espírito, a entidade ali incorporando aquela beleza, aquela coisa. E porque a gente gosta do fenômeno, porque a gente acha que é no fenômeno que está a presença de Deus. E a gente esquece que as pequenas coisas do dia a dia são fenômenos. Para mim, é uma coisa enlouquecedora. Enlouquecedora, assim, é um negócio surreal uma pessoa gerar outra pessoa. Uma mulher desenvolver dentro de si, a partir, é óbvio, né, lá do processo biológico, cérebro, unha, pele, cabelo, dente, olhos, pulmões, rins, estômago, intestino, baço, dedos, pernas, braços. Isso para mim é um milagre.
acontece todos os dias e a gente está tão acostumado com esse grande fenômeno divino que a gente esquece. Para mim, a gente olha a grandiosidade da natureza e a gente esquece. É um fenômeno. A gente estuda biologia na escola e vê alguma reportagem sobre DNA, sobre átomo, sobre vacina, isso é um fenômeno divino, não é? O conhecimento, a habilidade de um cérebro de raciocinar a genética, raciocinar a química, a biologia, a ponto de criar uma vacina que nos protege de um vírus que há 12 meses atrás, 14, 15 meses atrás, nós estávamos presos dentro de casa por conta dele. Isso é um fenômeno. E a gente esquece que a ciência é um fenômeno, a biologia é um fenômeno. Nós falarmos, andarmos, raciocinarmos é um fenômeno. Respirarmos é um fenômeno. Os milagres estão aí. Mas nós estamos tão acostumados com ele, a gente está tão acostumado com a grandiosidade, que a gente já não vê mais ela como grandiosa. Porque a gente olha, tá aí. Tá aí. O que pode ser algo mais determinante da existência e da misericórdia de Deus do que toda a evolução que a gente passou? Toda a evolução de a gente hoje ter remédios para quase tudo, tratamentos para quase todas as doenças, pessoas que se empenham nisso, que cada vez nos trazem mais evolução tecnológica, científica, estudos sociais, estudos psicológicos, desenvolvimento de teses de análise da nossa mente, os estudos da espiritualidade, dos fenômenos espirituais. Isso tudo é Deus falando, eu tô aqui, eu tô nisso. E a gente não é capaz de entender. Como é que então a gente quer entender os grandes desígnios de Deus? Não, porque Deus tem que me provar que ele está aqui. Eu tenho que plantar essa semente aqui hoje e amanhã tem que estar uma árvore, já dando fruto. A natureza não dá saltos, mas não é porque ela não dá saltos que ela não é milagrosa, que ela não é divina, que ela não é grandiosa. Então, se nós não estamos ainda aptos a compreender a grandiosidade e identificar o fenômeno nas pequenas coisas, como é que a gente quer entender, compreender os verdadeiros ensinamentos? A gente ainda não está pronto. Tem muita coisa que os espíritos nos trazem que a gente ainda não compreende de forma total. Algumas eu não compreendo. E eu já entendi que, tudo bem, tem algumas coisas que eu não vou entender agora, mas eu vou continuar estudando para tentar entender. Eu vou continuar colocando na minha cabeça que existe uma lógica divina por trás daquilo. E aquilo que eu consigo compreender, aquilo que eu consigo entender, o que faz sentido para mim, eu vou continuar também estudando e tentando aplicar, mesmo que me deixe exausta, porque é o processo. É engraçado, né? A gente tem tanta insistência nos nossos hábitos ruins, nos nossos maus hábitos, né? Nossas manias, que é exaustivo a gente fazer esse exercício de afastar elas e tentar ter uma vida mais positiva, mais ligada aos ensinamentos do Cristo. É exaustivo porque você está o tempo todo atuando contra um instinto seu. Instinto não diria, mas uma coisa que para você já é normal. Uma coisa que está ali no seu espírito, para você afastar aquilo. E
eu estava estudando para isso e essas coisas foram passando pela minha cabeça e foi fazendo muito sentido para mim. Tem coisas que eu ainda não compreendo, que eu falo assim, gente, não é possível. Tem coisas que para mim sempre foram muito claras. Eu não me lembro de nenhum dia, assim, nenhum momento da minha vida que eu tenha falado assim, Deus não existe. Que eu tenha acreditado na ausência de Deus. Ou que tenha achado que Deus era um ser punitivo. Para mim, isso nunca existiu. Para mim, isso já era ali de mim. Talvez tenha sido uma coisa que eu aprendi na espiritualidade que eu trouxe para essa encarnação. Eu espero que sim. E espero nunca mais duvidar da existência de Deus, porque eu devo ter feito isso em algum momento, em alguma outra encarnação. Mas ainda tem coisas que para mim são, assim, fora, assim, não consigo, fora da casinha. E tudo bem. E eu quero que a espiritualidade me traga todo o conhecimento que eu consigo entender. E eu quero me permitir evoluir para conseguir entender cada vez mais coisas. Então, eu acho que é isso. E o que eu proponho desse trecho, né, do capítulo 7, é que nós façamos esse exercício de o que nós estamos ignorando que a gente acha que nos deveria ser provado por Deus. O que nós estamos insistindo no erro, que toda hora a gente passa pela mesma sensação, talvez não sejam as mesmas situações, mas que a gente tenha o mesmo sentimento de ali, que mexe com a gente e que a gente está insistindo no erro por conta de orgulho, por conta do que seja, e a gente não está entendendo. O que da doutrina espírita a gente não consegue aceitar? O que ainda nos deixa exausto por tentar? O que ainda nos faz perder as forças por causa dessa insistência nos nossos hábitos negativos? Acho que esse é um exercício interessante da gente fazer. Eu vou fazer com certeza, se vocês tiverem interesse também façam. Mas eu acho que é isso. Proponho aqui que a gente mentalize em Deus, em Jesus. Agradeça por essa oportunidade de estudo, pelos ensinamentos dos espíritos, mesmo aqueles que a gente não consegue entender. Que nós possamos estar mais abertos para os ensinamentos da espiritualidade, para as coisas que muitas vezes a gente fala assim, será? Que nós possamos manter a nossa mente aberta e entender que existe um Deus que tem uma visão muito mais ampla da vida, do universo, do que a gente. Que nós somos apenas um pedaço, assim, né, do que está acontecendo e que nós possamos ser mais humildes para ter acesso cada vez mais à informação e ao conhecimento divino. Fiquem com Deus.